Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o canal universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar da situação dos povos indígenas, da violação de direitos nos seus territórios e trazemos para vocês a voz das lideranças indígenas e de entidades que têm a importância por estarem juntos na defesa de direitos. Eu quero apresentar para vocês a Luana Kumuaruara, que é liderança indígena do Baixo Tapajós, e que está fazendo mestrado em antropologia também. E quero trazer para vocês, muito obrigado, Luana, por estar disponível para a gente conversar. Quero trazer para vocês também a Laura, que é do Conselho Indigenista Missionário. Ela é do povo Cariri e é antropóloga também. Assim, nós temos duas pessoas que podem trazer para a gente a reflexão e a experiência e os impasses que nós estamos vivendo hoje, com um governo que desrespeita os povos indígenas e está violando seus direitos. Nós vamos começar, então. Eu vou pedir à Luana que comece dizendo para a gente como é que está a situação aí, Luana? O que está acontecendo com os povos indígenas? Como é que vocês estão vivendo esse momento? Você está sem som. Liguei. A região do Baixo Tapajós aqui, ela abrange 3 municípios, que é Santarém, Aveiro e Belterra. E aí eu faço parte do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, sou conselheira territorial representando o território Kumuaruara. E a nossa luta é em comum. Ao todo, no Baixo Tapajós, são 18 territórios que reivindicamos demarcação de terra aqui. Somos 13 etnias, 13 povos indígenas aqui nessa região. E a gente vive e sempre viveu sobre muitos interesses, de exploração de minério, exploração de madeira, e ultimamente o agronegócio avançou muito na nossa região, sobretudo no município de Belterra e a região do Planalto Santareno, aqui em Santarém, que é as plantações de soja, milho, girassol, arroz. E 2018 se intensificou muito o conflito territorial aqui sobre terra, entre indígenas, quilombolas e os sojeiros. E as outras regiões, os interesses são a exploração ilegal de garimpo, de madeira, e também o interesse da Alcoa, de plantação de mineração mesmo aqui na região. E o maior deles, que nos preocupa mais, é as hidrelétricas e barragens, que é no Rio Tapajós. E a aldeia de onde eu venho, a aldeia de Solimões, fica justamente sobre as margens do Rio Tapajós, que para a gente é o que nos preocupa mais, que além de ser nossa maior fonte de renda, de ser o curso que a gente se desloca até as cidades, a maioria das aldeias aqui estão nas áreas de rios, é a nossa fonte de alimentação e hoje está totalmente ameaçada com a contaminação do mercúrio, o Rio Tapajós. Então, isso que tem nos preocupado muito, além desses interesses de implantar barragens hidrelétricas no Rio Tapajós, é também essa questão da exploração de garimpo no Médio e no Alto Tapajós. Isso já acontecia antes, não é verdade? Quer dizer, essa invasão das terras indígenas e essa exploração ilegal da madeira, da mineração e tudo mais, ela piorou ultimamente, Luana? Ou está do mesmo jeito que era antes? A questão dos interesses, já teve aqui o boom da borracha, que foi a exploração do látex, e foi muito também explorada a minha região, lá a aldeia do território Kumuaruara, sobre látex. Essa do garimpo
já existiu há muito tempo e agora tem se intensificado porque também, infelizmente, os próprios indígenas, né, foram optados, né, por garimpeiros, pelos interesses do não indígena, e hoje também fazem parte, né, desse garimpo ilegal. Então, isso foi o que mais se agravou. Filho, por favor. Tá tudo certo, nós vamos convivendo desse jeito. Eu queria passar para a Laura, para que ela nos dê também uma visão do que está acontecendo no seu território, Laura. Por favor, você conta para a gente um pouco a situação de agora? Um bom dia a todos. Eu gostaria de colocar que a realidade que a Luana coloca é a realidade do que está acontecendo em todo o território amazônico e em todo o Brasil. Porque se a gente for olhar a situação dos povos indígenas, a violação de direito e a violência contra os povos indígenas, ela é uma violência sistêmica que no decorrer de todo o processo colonizatório, ela foi sempre presente e sempre as aberturas de frente econômicas levou ao genocídio, ao etnocídio de povos. E hoje, mais do que nunca, se a gente vê, né, o relatório de violência contra os povos indígenas que o CIMI lança anualmente, nós tivemos no ano 2019 um aumento de 135% da violência e da violação de direito contra povos indígenas. E esse ano, 2020, um ano atípico, com essa situação de pandemia, que também é resultado de toda a devastação, de toda a destruição dos ecossistemas, seja o ecossistema, seja do bioma amazônico, seja o Pantanal, seja a Mata Atlântica, seja a Caatinga, Pampas, enfim, de todos os biomas que temos presente no Brasil. E isso vem se agravando. E quando se tem essa destruição, esse desmatamento que cresceu mais de 4 vezes comparado aos anos anteriores, num tempo de pandemia, num tempo de que existe esse isolamento social, a gente vê que a violação de direito cresceu, porque aquilo que falou os ministros naquela reunião do dia 22 de abril, que o ministro Salles, do Meio Ambiente, usou a expressão: vamos aproveitar esse período de pandemia em que a mídia, em que todo mundo está voltado para isso e vamos fazer passar a boiada. E de verdade, o que está acontecendo é passar a boiada com grandes empreendimentos. O agronegócio está avançando sobre os territórios indígenas através da grilagem de terra. E em todos os espaços, em todos os estados da Amazônia, leis estaduais e leis municipais vai legitimando a grilagem de terra. Eu gostaria de dizer que essa semana nós tivemos uma audiência pública aqui em Rondônia, e nessa audiência era justamente para fazer alteração numa área de reserva extrativista e de um parque estadual, que é o Guajará-Mirim, onde existe a presença de povos em situação de isolamento e risco de extinção, e simplesmente se faz isso com a justificativa, o governo do estado de Rondônia faz isso com a justificativa de que esta área já está toda antropizada, esta área já está toda desmatada. Ele usa como justificativa a sua inoperância, a sua ineficácia de fazer valer
os direitos de proteção a essas áreas protegidas e de fiscalização. E usa isso ainda como justificativa. Nós, na audiência pública, nós dizíamos que essa justificativa é para legitimar a grilagem de terra e para legitimar o crime organizado na nossa região. Então, esse cenário que a Luana nos colocou, de grandes empreendimentos, minerações, agronegócio, grilagem de terra, hidrelétrica, isso vem mostrar esse pacote que esse governo está fazendo sem respeitar a Constituição, sem respeitar direito nenhum. Ele se coloca como o senhor da verdade. E, infelizmente, a falta de políticas públicas nos territórios indígenas, com a flexibilização de leis e com a falta de recursos para que se haja essas políticas públicas, infelizmente, muitas lideranças indígenas são capturadas por esse poder econômico, justamente porque falta políticas públicas nos seus territórios. Quando não tem saúde, quando não tem educação, quando não tem projetos de alternativas de autossustentabilidade, enfim, quando não existem essas políticas públicas, as pessoas acabam buscando isso em outros espaços. E nisso, quando o Estado é ausente, o poder econômico se faz presente. Um pouco, né, é isso importante. Diga. Eu queria voltar para a Luana, porque aí você tem uma situação, Luana, que você descreve, que também a Laura identifica, que é essa situação dramática de que, na falta de políticas públicas, né, as lideranças indígenas começam a ficar cooptadas e começam a entrar nesse jogo, né? Como é que é essa tensão entre os organismos? Existem organismos também que são os conselhos, enfim, as formas associadas dos povos indígenas de defender os seus interesses. Como é que eles estão tratando esse tipo de cooptação? Como é que você vê isso? Está sem som. Já há um tempo, os movimentos indígenas, a nível nacional, né, percebeu como é que esses interesses do capital, esse modelo do capital, vem adentrando os territórios. E aí a gente começou a fazer os protocolos de consulta, porque foi assim que entrou o Belo Monte, foi por assinatura só de algumas lideranças, não com consentimento de todos. Então, isso viola a própria Constituição, né, que é a consulta livre, prévia e informada. Então, a gente tem trabalhado os protocolos de consulta entre os povos indígenas e os territórios, e também isso que a Laura traz, a questão de negação, a gente tão pouco avançou, ou a gente não avançou nos direitos dos povos indígenas desde 2018, quando o governo Bolsonaro assumiu, né? Ele já declarava não demarcar os territórios indígenas, então a gente não avança, a gente só tem tentado segurar até aqui o que a gente conquistou, até porque a gente tem Joênio Wapixana no Congresso e sempre faz um diálogo com os povos indígenas a nível nacional, e a gente tem tentado, né, segurar as políticas indígenas que a gente tem. E por isso a gente também tomou, e já era uma iniciativa de muitos povos indígenas no Brasil, a questão da autodemarcação. Eles não vão demarcar o governo, mas a gente mesmo tem feito esse processo, limitando nossos territórios, fazendo vigilância dos nossos próprios territórios. É claro que isso deixa mais vulnerável nossas lideranças, isso levou ao aumento de assassinato de lideranças, como foi aí as lideranças Guajajara, foram assassinadas, né, no decorrer desde o ano passado para cá, um aumento significativo, e aqui no Pará também.
isso aumenta o conflito. Mas só que isso é um compromisso dos povos indígenas, sempre foi assim, sempre teve que derramar sangue, infelizmente, e isso é desde quando a gente nasce, a questão de defesa do território, é um compromisso ancestral que a gente carrega, né? De proteger a mãe terra, de cuidar da terra para nossas futuras gerações. E então a gente tem feito isso. Se intensificou também a atuação das mulheres indígenas frente a essa luta em defesa do território. E em 2018, logo que o Bolsonaro ganhou, eu estava acompanhando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos aqui no território Planalto, que é do povo Munduruku-Yapiacá, e lá eu fui agredida por um sojeiro, né? E então isso nos torna, por isso que eu digo, nos torna muito mais vulneráveis a isso, porque o governo declara ódio aos povos indígenas, arma essas pessoas e eles não se sentem intimidados, eles se sentem protegidos pela atuação do próprio governo. Então, infelizmente, quando acontece a questão da cooptação de lideranças, lá no território Kumaruara, atualmente nosso problema tem sido o interesse que sobrepõe uma Resex Tapajós Arapiuns e o interesse do governo em fazer projetos de manejo madeireiro, né? Que quando se trata da questão de fonte de renda, essa é a opção que eles nos dão. Nós já barramos um projeto de crédito de carbono, barramos já um outro projeto que era da conservação internacional de projeto madeireiro, então, mais uma vez, eles vêm com esse interesse e tem sido difícil lidar com isso, até porque é uma gestão do governo também, que é o ICMBio que faz lá, e então nada vai ser mais um enfrentamento que a gente tem aí, porque existe ali ribeirinhos, indígenas e não indígenas nesse território. Então, com certeza os indígenas vão fazer retomada do seu território, porque não concordo com esse tipo de modelo sustentável, né, que eles vêm colocar, impor para a gente. Então, com certeza, daqui para o ano que vem, a gente vai ter, vocês vão estar ouvindo falar da região do Baixo Tapajós e dessa defesa de território dos povos indígenas pela Resex Tapajós Arapiuns. Até porque, né, Luana, nós temos, assim, uma resistência milenária. Os povos indígenas são mais de 500 anos, 520 anos de resistência. E é justamente essa resistência, essa pertença à terra, não é a terra que pertence a nós. Somos nós que pertencemos à terra. E é justamente esse pertencimento ancestral ao território, não como algo só físico, mas a terra como algo espiritual, faz com que o movimento indígena consiga se sobrepor. Eu gosto de usar a palavra capturação, dessas capturações, sabe, dessas cooptações. Eu acho que é muito mais forte. E a gente vê lideranças indígenas mesmo, jovens, assim, é muito bonito de ver agora o protagonismo jovem e o protagonismo das mulheres nessa luta e nessa defesa do território, da terra como mãe, porque a gente não pode pensar a existência das futuras gerações sem esse cuidado da Mãe Terra. E ainda tem uma outra coisa, esse tempo de pandemia que a gente vive agora pela Covid-19, isso vem dizer para o mundo que esse sistema que aqui está, esse sistema neoliberal, capitalista, mercantilista, ele é um sistema que está fracassado. Está fracassado, só eles não entendem que a terra, que a Mãe Terra está gritando. Todas essas doenças, tudo isso que acomete a terra, acomete também a nós que somos filhos e filhas da terra. Então, a gente, fazendo uma leitura mais ampla, esse modelo capitalista, neoliberal, que aqui está, ele é um modelo
que mata, que destrói, que tira a vida. E é justamente a sabedoria dos povos originários que podem trazer uma solução, um novo modelo civilizatório para essa grande crise socioambiental que a gente vive hoje na humanidade. A gente não pode separar todas essas violências e essas violações que são sistêmicas, que são permanentes. Se a gente lembra, no ano de 1967, 68, se dizia que até o ano 2000 não existiria nenhum indígena mais, nenhum povo mais, porque se via nesse então todo o processo de incorporação e de integração à comunhão nacional, quer dizer, as terras estariam todas liberadas, e o movimento que aconteceu foi um movimento contrário, porque nunca na história do Brasil, nunca na história da humanidade, as minorias que estavam consideradas extintas, elas voltaram a reafirmar a sua existência étnica, cultural, linguística e espiritual, numa luta em defesa da terra. Eu trago aqui o exemplo de um povo chamado Guaraçuê, aqui de Rondônia, assim como tantos outros povos na Amazônia e no Brasil todo. Eles, até o ano 2011, eles eram considerados extintos, estava lá escrito, extinto, não existia mais esse povo. E a partir de 2012, esse povo, assim como tantos outros na Amazônia, nesse processo de reafirmação étnica, e vem lutando e vem buscando espaço de defender o seu território. Então, quando a gente parece que tem tudo ganho, que o sistema capitalista está ganhando, a gente tem a resistência de minorias, que nesse caso não são minorias, são a maioria de populações, sejam quilombolas, sejam indígenas, sejam ribeirinhos, seringueiros, quebradeiras de coco, que reafirmam todo o seu protagonismo na luta pela terra. Você sabe que ouvindo você, Eu queria falar. Opa, por favor, pode falar. Sobre essa questão de ser extinto ou não, né? O meu povo passou por isso, da época da cabanagem aqui na região. Os povos indígenas e os negros, eles refugiaram, eles foram para o meio da mata. Então, por muitos anos, eles ficaram escondidos no meio da mata. E quando eles se deslocavam até a cidade, era a orientação dos velhos não dizer que era indígena, não afirmar sua identidade, até evitar vir pintado ou usar qualquer adereço indígena. Então, isso era uma forma de resistência. Isso foi uma estratégia que os indígenas usaram por muito tempo, de serem invisibilizados, fomos silenciados por muito tempo, até a gente se fortalecer novamente. Então, isso também a gente passou aqui na região, tanto que Kumaruara significa povos originários Kumaru, que eram os índios que habitavam a região ali entre o Tapajós e Arapiuns. Alguns indígenas desceram para a margem do rio Arapiuns e se afirmaram os Tupaiú, e outros às margens do rio Tapajós, que são os Kumaruara. Então, essa questão histórica de dizer que foram extintos, na verdade, foi uma forma de resistência que os povos indígenas encontraram, né? Porque era justamente o massacre que faziam só pelo fato de ser um índio, só pelo fato de ser os quilombolas. Não que isso seja uma coisa que a gente não vivencia hoje em dia, porque, infelizmente, a gente é assassinado só pelo fato de ter um corpo, né? Os nossos corpos transitar em alguns lugares que incomodam, pelo fato de ser indígena, ou pelo fato de ser mulher, ou pelo fato de ser negro, né? Então, nossos corpos ainda incomodam, e por muito tempo essa questão da extinção dos povos indígenas, na verdade, foi uma forma de resistência. E
Então, é interessante trazer essa questão, porque hoje se tem muito mais afirmação indígena, porque hoje os povos indígenas apareceram. Tem gente que foi criado, na verdade, ano passado, uma comissão dentro da Câmara dos Vereadores para tratar a questão fraude étnicos, que era justamente o interesse dos latifundiários aqui na região, que são os vereadores que estão dentro da Câmara de Santarém, para contestar a existência dos indígenas e quilombola, para eles fazerem, né, a grilagem de terra ali na região do Planalto. Então, é proposital essa questão da invisibilidade, é mais fácil negar nossa existência, né, matar a gente e ter esse interesse. E outra coisa que a Laura trouxe aí, essa questão da relação dos povos indígenas com a natureza sobre a questão do sagrado. Por que a gente não quer uma hidrelétrica no Rio Tapajós? Tanto aqui no Baixo Tapajós, os povos indígenas, como os Munduruku do Médio e do Alto Tapajós, a gente tem o rio como lugar sagrado. Os nossos sacaca, que são os nossos pajés aqui no Baixo Tapajós, eles viajam o fundo do rio para obter a cura, para obter resposta. Então, a gente sem esse lugar é como se o não indígena, que são os católicos, acredita o céu é o lugar sagrado. Para a gente, esse lugar sagrado é o rio, é o fundo do rio. Então, isso nos causa uma perturbação espiritual se acabar com esse rio. Assim como aconteceu com os povos Krenak, quando acabou o Rio Doce, né, com o rompimento da barragem em Mariana. Você sabe, eu estava querendo trazer para vocês uma reflexão que é a seguinte. Os povos originários, eles têm presença há milhares de anos na América do Sul, em toda essa região, né? Então, as fronteiras dos países, elas, na verdade, foram criadas depois, de uma maneira totalmente fora do contexto histórico dessas populações indígenas, né? E a gente está vendo, por exemplo, na Bolívia, hoje, né, a força do movimento indígena garantindo a democracia, né? Vocês têm contato com os outros povos originários que não são brasileiros, que não estão no Brasil, mas são também da mesma etnia de vocês, às vezes, ou próximo? Ano passado eu tive oportunidade de ir na Colômbia e eu pude perceber lá que os próprios extrativistas, nem foi com povos indígenas, né, que eu tive contato, mas a gente começou a ver que nossa luta é em comum, a gente começa a ver como são essas mudanças políticas e inclusive essa participação e representação de indígenas no próprio legislativo, né, que não está mais dando certo a gente só ocupar, fazer carta, nota de repúdio dentro pelo jurídico, porque até mesmo porque os próprios juízes que estão ali são os que têm esse interesse nas nossas terras. E então a gente tem sido também outras estratégicas que a gente tem buscado e visto como os povos indígenas de outros países, né, que estão aqui, principalmente entre a Amazônia, tem também resistido e tentado avançar um pouco nas suas políticas, que é também com essa questão de representação nos poderes, né, legislativo. Vamos voltar para a Com questão, Laura, relação... da... Oi? Quer Não, falar também? eu só ia colocar assim que essa articulação dos povos indígenas, né, com os outros países, sobretudo em nível de Pan-Amazônia, que eu acho que está aqui bem mais perto da gente, eu acho que a gente vem dando passos nisso, dando passos no sentido que a gente identifica, né, ano passado no Sínodo da Amazônia, onde estávamos muitos povos indígenas presentes do território amazônico, nós identificamos, e isso não é de agora, que as violações que ocorrem em território brasileiro acontecem em território peruano, em território colombiano, boliviano e assim de todos esses países que compõem a Pan-Amazônia. E
por um outro lado, a gente identifica essa força de resistência. Nós tivemos nela, tem a Constituição equatoriana, que garante a plurinacionalidade, né? E a Constituição boliviana também, que garante isso, mas isso é justamente fruto de uma caminhada de resistência, de articulação e de mobilização dos povos originários. E eu acho que, ultimamente, a gente consegue se articular mais, a gente consegue conversar e trocar, como se diz, experiências, e não só experiências, mas a gente consegue se somar na luta em defesa do território, porque quando a gente fala de violações de direitos no Brasil, e agora essa pandemia veio escancarar e veio mostrar a ineficácia e a inoperância desse governo no sentido de não atender a contento e da forma como deve a própria Constituição Federal atender os direitos dos povos originários. Todas as barreiras sanitárias que aconteceram nos territórios não foi porque o governo fez, foi porque as próprias comunidades, os próprios povos tomaram essa iniciativa. Ao contrário, a falta de fiscalização, a falta de proteção fazem com que os invasores adentrem aos territórios indígenas, aquilo que vemos lá nos Yanomami e em outros territórios, levando essa doença. Então, a gente vê, assim, uma articulação bem maior dos povos originários, né, em nível de Pan-Amazônia e até mesmo, em alguns casos, em nível até mundial mesmo. Então, mas aí nós estamos voltando para ver os instrumentos, vamos dizer assim, institucionais de defesa, né, dos interesses dos povos indígenas. E o Instituto Chico Mendes, por exemplo, foi uma conquista, não foi? Quando foi criado, né? Quer dizer, eu fico pensando assim, a FUNAI também fazia um trabalho bom antes. Como é que vocês veem o antes e o depois, nessa situação dos mecanismos institucionais que davam proteção à vida dos povos indígenas? Vamos começar dessa vez pela Laura? A gente não pode esquecer que existe uma política. Quando a gente fala de que a questão indígena é uma questão sistêmica e permanente, é porque os povos indígenas sempre foram e sempre serão empecilhos para esse tipo de desenvolvimento que nós temos agora. Terminou o SPI, que fazia um trabalho e dá início à FUNAI. Só que a política continua a mesma. E a gente vê que o que existe, né, em escala de poderes é que haja essa incorporação à sociedade nacional para que os territórios fiquem livres para os interesses econômicos. A gente tinha um Estatuto do Índio, que em muitos momentos, ainda hoje, está em vigor. Se aprovou se aprovou durante todo esse tempo, pós-Constituição Federal, Conselho de Idoso, Conselho de Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto de não sei o que mais, mas o Estatuto dos Povos Indígenas não passou, porque mexe num ponto e mexe numa questão sistêmica do país. Então, a gente vê assim, o que temos hoje na FUNAI? A gente tem um órgão que legitima toda essa prática de descaso aos povos indígenas, né? Com exceção de uma ou outra pessoa que se salva mesmo como lutador e com essa grande defesa dos povos indígenas. Mas, no geral, o que a gente tem hoje?
a gente tem a FUNAI, se a gente for olhar do ponto de vista técnico mesmo e do ponto de vista institucional, está um órgão acabado, está um órgão que não presta a devida assistência àquilo que foi o seu princípio, né? Aquilo que era pensado para o órgão. Então a gente vê assim que essas políticas públicas que aconteceram no decorrer dos anos, a gente tem um anticonstituição, um depois-constituição, e a gente tem um momento agora que existe uma desconstituição da Constituição Federal. São mais de 800 projetos que estão no legislativo, né, federal, estadual e municipal, mas no federal são mais de 800 projetos que tentam desconstituir o artigo 231 e o artigo 232 da Constituição Federal, que dizem respeito aos direitos dos povos originários. Então a gente vê assim que existe uma negação desses direitos. Então, o SPI e a FUNAI, se a gente vê, existe uma política que é uma política unilinear, que segue uma mesma linha. E que, infelizmente, a Constituição Federal, ela não é levada em conta. A gente teve 3 dias atrás um monte de portaria do atual presidente, descaracterizando direitos e tirando direitos garantidos constitucionalmente. Aquilo que ele falou, que nenhum milímetro de terra seria demarcado, ele está cumprindo. Na verdade, ele está fazendo valer a sua palavra. Mas como falou a Luana, e como muitas lideranças eu escuto falar, se não vai ser demarcado a terra, no direito e no papel, a terra será demarcada com sangue e com a própria vida. Luana, você quer fazer algum comentário nisso ou podemos passar para frente? Que eu estou muito interessado também em que vocês abordem a ideia, você mesmo tinha dito, que é a ausência das políticas públicas que está permitindo essa ideia da cooptação, né? Essa iniciativa da cooptação, né? Então, eu acho que a gente precisava saber um pouco como é a situação real de vida desses povos indígenas. Eles estão passando fome? O que está acontecendo com os povos indígenas na região de vocês? Eu queria comentar assim, sobre a questão das instituições. Até porque as políticas que existem para a gente são políticas indigenistas, né? Então, foi construída por não indígenas. O que se tem aí esses órgãos, tanto o FUNAI como o ICMBio, a gente tem maior respeito com o Instituto Chico Mendes pela própria história de Chico Mendes. Mas, infelizmente, as pessoas que assumem aquilo ali são concurso público, porque querem uma estabilidade financeira e depois querem seus cargos, né? Então, nada é mais uma questão de ganância, de interesse ou de questão de estabilidade mesmo social. Não porque sejam guardiões da floresta como povos originários são, né? Então, é essa questão que eu coloco dos órgãos. O que se existe são políticas indigenistas que faz o quê? 20, 30 décadas apenas que começou a se ter indígenas, professores universitários, ou assumindo esses cargos e construindo também, fazendo parte dessas construções, como hoje a gente tem aí Eloy Terena, Joinho Wapichana, dentro desses espaços de decisões, né? Junto com o Supremo Tribunal Federal. Então, agora que a gente está fazendo parte e dizendo assim, temos que respeitar a diversidade, como foi trazida essa questão que já se tem em outros municípios, da pluralidade, de se respeitar, porque somos uma diversidade de povos indígenas e que tem que ser levado em consideração e que nunca foi nem sequer consultados, porque é isso, existe a barreira da língua ainda em muitos territórios, e se a gente não fez parte disso antes,
era justamente porque a gente não falava, a gente não dominava o português, não estava dentro das escolas, dentro das universidades como a gente está hoje. Então vamos entrar, ótimo, obrigado. Vamos entrar então no tema social, né? Quer dizer, o que está acontecendo com os povos indígenas? Eles estão passando fome? Eles estão... Como é que é a questão da saúde, da educação? Que situação está se vivendo agora? Quem quer começar? Eu posso falar. Hoje a gente já tem algumas aldeias, escolas, né? Mas assim, a minha geração, a geração da minha mãe teve que sair da aldeia para poder estudar. Se hoje a gente tem hoje um ensino superior ou está numa pós-graduação, foi porque houve muito sacrifício, né? Ter que sobreviver dentro de uma cidade, dominar a língua. E hoje a gente já consegue formar muitos parentes, até o ensino médio, que se tem tanto o ensino fundamental como o modular indígena, e já conseguir as cotas nas universidades, que é os processos seletivos especial indígena para indígenas e também quilombolas. Então, isso é uma grande conquista, porque já se vai direto o indígena da aldeia para uma universidade, né? E tentando a gente segurar as bolsas permanência. Então, quando o governo quer cortar as bolsas permanência, é proposital isso, porque eles não querem a gente sabido, não querem a gente com diploma, a gente formado e tomando e tá nesses espaços de decisão, né? Então, a gente vê isso como ser de propósito mesmo. E aí a questão da econômica. Tudo que a gente plantar, a Mãe Terra nos dá. Então, dá para viver, sim, né, do nosso sustento ali, do que se tem dentro da floresta, que é viver da caça, do peixe, dos roçados, do plantio. Só que, com essa inserção também e essa relação com o mundo não indígena, a gente vai tomando gosto também pela cultura do branco, que é comer algumas coisas, né, da cidade. E isso também gerou alguns impactos na saúde dos povos indígenas, a questão da diabetes, né, dessa hipertensão. São doenças que fogem dos nossos curadeiros. Aí eles falam, né, doença do século, doença atual, o câncer. Então, aí já é uma outra violência que o indígena passa a viver, que muitas das vezes tem que sair da cidade para se tratar, né? Problema de câncer, de hemodiálise. Então, são doenças geradas já, que a Laura até trouxe um pouco na fala dela, essa questão que o capital, esse pensamento de desenvolvimento, ele é falho demais, né? Ele impacta diretamente no corpo dos seres humanos. E, então, o que a gente tem tentado trabalhar, porque eu tive quase 4 anos no CONDISE, compondo o Conselho Distrital de Saúde Indígena, é dizer que está relacionado, sim, essas entradas do agronegócio, quando o agronegócio avança ali e mata uma nascente, não se tem mais aquela água potável para beber, o agronegócio, os agrotóxicos, né, que eles jogam ali, aquilo impacta diretamente no problema respiratório, problema de pele. Então, é gerado muitas doenças hoje que tem dentro do território, são algo gerado justamente dessas coisas do não indígena que entra dentro do território. Só que quem está ali dentro pouco se dá conta disso. Como essa questão do garimpo hoje, a contaminação do mercúrio foi ao longo de muito tempo que foi sendo identificado, né, por um médico que faz uma análise aqui, que é o Dr. Eric, que começou a observar isso. Então, cada vez mais as pesquisas têm sido aprofundadas e estão vendo que a população indígena lá é a que mais está sendo vulnerável, né, essa questão da contaminação do mercúrio, sendo que o curso do rio desce e vai contaminar todo o rio Tapajós. Então, não é porque o garimpo está lá no Alto Tapajós que aqui no Baixo Tapajós a gente também não está comendo peixe contaminado. Os próprios turistas que vêm aqui para o Terra do Chão estão também comendo peixe contaminado. Então, isso daí vai impactar na vida de muitas pessoas, né? E então, essa questão financeira dá sim para viver, mas
com a inserção da cidade nas nossas aldeias, muitas coisas não tem como, é inevitável, né? De ter que consumir, de ter que comprar, de ter que viver do dinheiro ainda, depender do dinheiro para comprar uma passagem, pagar uma passagem de barco para se deslocar até a cidade e resolver alguma situação. Então, infelizmente, a gente depende também, né, dessa estrutura. Laura, você quer continuar essa questão do social, da educação, da saúde, da alimentação? Sim, né, isso tudo que a Luana colocou, a situação aqui também é igual, mas eu vou a uma análise um pouco mais ampla, no sentido que quando a gente fala educação, saúde, sustentabilidade, nós temos aí mudanças, tentativas de mudanças constitucional. Quando a gente fala da educação, toda a luta e do movimento indígena e a própria proposta que o movimento indígena, né, através dos professores indígenas, pessoas dessa área, fizeram com relação à questão da educação intercultural, bilíngue, específica e diferenciada. Então, o que hoje nós temos nos estados é a educação que chega tal e qual na cidade, nas aldeias, e uma educação, às vezes, de baixa qualidade, porque nem sempre existe esse acompanhamento direto, essa presença direta do Estado, no sentido de favorecer e de possibilitar, né, essas políticas. E é claro que isso traz um prejuízo muito grande quando a gente vai lá para as universidades e que na universidade não concebe também e não aceita esse diferente que chega, que fala uma língua diferente, que tem uma cultura diferente e que tem processos próprios de aprendizagem. E a universidade muitas vezes não considera isso. Daí a gente vê uma desistência muito grande de jovens indígenas que vão para a universidade, mas acabam não se adequando a esse sistema, porque a própria universidade às vezes não trabalha isso, né, de uma educação específica, diferenciada, intercultural, bilíngue. A gente está falando aqui de uma educação de qualidade, realmente. Com relação à saúde, a gente tem, né, ao longo desses últimos anos, todo um trabalho para retirada de direito. A saúde indígena também, pela Lei Arouca, que é a lei que foi aprovada para essa questão da saúde indígena específica e diferenciada, porque cada povo também tem processos diferentes no sentido de cura e de tratamentos terapêuticos. E o que a gente vê hoje é um desmonte da saúde, onde a pessoa morre sem antes ter que fazer um exame, porque o exame, como ele entra na espera do SUS, nessa fila, às vezes quando sai, e eu conheço casos de indígenas aqui em Rondônia, que quando saiu a vaga para fazer o exame, a pessoa já tinha ido a óbito há meses. Então a gente vê que existe, né, toda esse desmonte mesmo das políticas, tanto de saúde quanto de educação, isso em nível federal, estadual e municipal. Com relação ao ponto da sustentabilidade, né, os povos que têm os seus territórios demarcados, livres de invasão, eles conseguem se autossustentar com aquilo que produzem.
e também, é claro, com essa relação intercultural e essa relação direta com a cidade, também existe, né, essas dependências, mas já que fazem parte desses sistemas mesmo. Agora, quando a gente fala de políticas públicas de sustentabilidade, o que a gente vê são falsas alternativas. E as falsas alternativas vêm com a questão do monocultivo dentro de terra indígena, o arrendamento de terra para produção chamada agrícola, né, do agronegócio, o que vem se falando tanto, né, o governo, sobretudo o vice-presidente, quando coloca da questão da legalização da mineração, porque isso gera alternativas econômicas para as comunidades, mas esses são todas falsas alternativas que geram e trazem muito mais dependência para os povos. E quando se fala de projetos de sustentabilidade, geralmente as comunidades não são consultadas, geralmente não são respeitados os modos próprios de cada povo, porque não dá para pensar um projeto de sustentabilidade único para todos os povos, porque nós temos povos, são mais de 305 povos no Brasil, e cada povo tem o seu modo próprio também de pensar a sua autossustentabilidade. E as permanentes invasões dos territórios fazem com que os recursos se tornem insuficientes para o sustento da comunidade. Quando a gente vê as invasões de madeireiro que vão destruindo, de grileiros que vão desmatando, isso acaba afetando diretamente a sustentabilidade dos povos, no sentido de que a floresta já não produz tudo aquilo que produzia antes, o rio já não produz o tanto de peixe que produzia antes por conta das barragens, por conta das hidrelétricas, enfim, por conta, né, desses projetos econômicos que são muitas vezes falaciosos e não respeitam os modos próprios de vida das comunidades. Muito bom. Eu tive um debate sobre biodiversidade há pouco, né? E as queimadas, elas estão dizimando e extinguindo espécies, né, vegetais e animais, né? Isso é um terrível. Mas, Luana, você falou das escolas de aldeias. E eu fico pensando assim, o currículo que os estudantes nas escolas de aldeia estudam é igual ao da cidade? Aqui na região do Baixo Tapajós, a gente tem tentado garantir, né, no município a língua materna, que é o Nhangatu e Munduruku, e o Notório Saber, disciplinas dentro da grade curricular, que é os próprios parentes das aldeias que dão aula, né? São instrutores, né? Não são contratados como professores porque não tem graduação. E é um projeto até nosso de lei que está dentro da Câmara Municipal de Santarém, que a gente quer que torne lei. É isso porque toda vez que muda governo, é uma luta para tentar garantir isso. Então tem sido árduo essa luta, mas é o que a gente tem tido. E quando vai para o ensino médio, a gente tem um modular indígena, onde os professores têm que trabalhar projetos dentro da aldeia, durante aquele período que ele vai passar ali, né, de 30, mais de 40 dias, conversar dentro da aldeia ou do território, se vai ter alguma festividade, se tem algum calendário diferenciado para se fazer, então eles trabalharem projetos dentro das suas disciplinas, de forma interdisciplinar. Se vai 2, 3 professores, esses professores têm que trabalhar junto, né, com os povos. Então, é assim que tem sido aqui na região do Baixo Tapajós, mas tem sido muito difícil, né, garantir isso sem um projeto de lei. Às vezes eles querem desmerecer esses nossos parentes, né, dentro de uma escola, então é muita discriminação, sim, preconceito dentro da Secretaria Municipal de Educação para ter esse entendimento, mas a gente vai, ocupa a secretaria, a CEMED aqui em Santarém, e vai pelos órgãos do Ministério Público Federal
Assim tem sido. Agora, para a universidade, isso que a Laura traz, realmente ainda é uma grande barreira de receber esses indígenas dentro da universidade, né? E aqui até a gente conseguiu também o intercultural indígena, que é a UEPA, formou uma turma e onde essas aulas eram dentro de uma aldeia, que é a aldeia de Caruci, né, no Rio Arapiuns. E assim a gente quer levar para as outras regiões, que é justamente para formar esses agentes de saúde indígena, esses professores que são instrutores do Nhangatu, Munduruku, da língua materna e do notório saber, terem formações, né, terem um diploma de ensino superior. Então, e é do período de férias que acontecem. E, então, isso também tem tido uma grande conquista para a gente, ou seja, na educação até que a gente avançou aqui, mas na questão da saúde, não. Todo esse tempo, já fazem mais de 20 anos que a gente se organizou, a luta do movimento indígena no Baixo Tapajós, e são essas 2 décadas que a gente reivindica um distrito de saúde indígena, e a gente não tem. Em 2016, que vieram inserir a gente na CESAI, por meio de ocupação, por meio de uma prisão de um parente, por meio de muita violência, mas fomos inseridos no Dicei Guatoque. E é muito difícil, né, manter um diálogo que está lá na capital, em Belém, distante daqui. Então, a gente não tem equipes de áreas fixas dentro das aldeias para fazer esse atendimento, nós não temos postos de saúde nas nossas aldeias, ou seja, a CESAI não funciona do jeito que o sistema tem que ser, né, para a nossa região. Até porque o Dicei Guatoque tinha entre 6.000 a 7.000 indígenas atendia. E aqui no Baixo Tapajós nós somos mais de 8.000 indígenas, então foi uma exceção muito grande e não tem suporte para atender essa região. E agora, no período da pandemia, foi muito difícil lidar com isso. A gente conseguiu apenas contratação de equipe temporárias por 90 dias. Então, na justiça para que essas equipes sejam fixas, para ficar em área. Mas também nós não tínhamos embarcação para socorro, ambulância, tudo isso veio agora com muita pressão, né, por a questão da pandemia. E o município também não dá essa estrutura. Nós tivemos recentemente, assim, mais ou menos quase 2 meses, a morte de um parente por picada de cobra, porque demorou 10 horas para o socorro. E ele não resistiu. Então, dentro da Amazônia ainda morreu indígena com picada de cobra. Isso não é mais para acontecer, né? Dentro da Amazônia, não tem soro dentro dos postos de saúde mais próximos das aldeias, né, dentro da Amazônia, porque eles alegam não ter energia. Mas e aí as placas solares? Então, essas questões que não chamam a gente para fazer um diálogo, até mesmo para a gente dar algumas orientações e dizer qual a melhor forma, né, para se direcionar, já que o não indígena, o branco, não consegue ter esse entendimento da nossa necessidade. Então, sim, que tem sido a saúde indígena bem precária aqui. Se não fosse nossas parteiras, nossas benzedeiras, nossos curadeiros, nossos pajés, eu não sei o que seria da gente aqui. Eu só gostaria de colocar que dentro da cosmologia, na cosmovisão nossa dos povos originários, é essa do pertencimento à terra. A terra não nos pertence, nós pertencemos a ela. E deixo um apelo para toda a humanidade, para todas as pessoas que nos escutam. Cuidemos essa nossa casa comum, cuidemos essa nossa mãe, porque tudo que nós fizermos à terra, faremos aos filhos e às filhas da terra. E o que a gente construir hoje de bom é um legado para as gerações futuras. Lutemos pela vida. Lutemos pela vida. Eu quero agradecer muito a Luana Camaruara pela sua contribuição, a Laura também, e agradecer a você que nos assiste também, esse interessante papo que tivemos, né? Aguarde, semana que vem tem mais. Obrigado.